Imaginem por um instante um mundo onde o riso perdeu completamente a sua cor. É difícil, não é? Agora, tentem visualizar o homem que era a própria definição dessa alegria, como o cara que ensinou o planeta inteiro a gargalhar, mesmo nos momentos mais sombrios, pôde nos deixar de uma forma tão devastadora. Pois é, pessoal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma história que ainda dói no coração de muita gente, o mistério e a tragédia por trás da partida de Robin Williams. Preparem o coração, porque vamos revisitar os momentos que abalaram o mundo para sempre. O dia era 11 de agosto de 2014. Guardem essa data, porque foi o momento em que o mundo pareceu parar de girar, mergulhado em um choque coletivo sem precedentes. A notícia se espalhou como um rastro de pólvora. Robin Williams morreu. No início ninguém queria acreditar. Parecia uma daquelas notícias falsas de internet, sabe? Mas infelizmente era a mais pura e cruel realidade. Hollywood ficou em choque absoluto, sem conseguir entender como aquele brilho constante tinha se apagado. A confirmação veio de sua casa em Tiburon, na Califórnia. E foi como se um pedaço da nossa alegria tivesse sido arrancado sem aviso. A pergunta que não queria calar naquelas primeiras horas foi: o que realmente aconteceu dentro daquela mansão? Como um gênio que tinha tudo, fama, amor e um talento sem igual, chegou a esse ponto? Os detalhes que surgiram eram de partir o coração. O anúncio oficial falava em morte por asfixia. E o impacto global foi imediato. Fãs se reuniram em frente à sua estrela na calçada da fama, deixando flores, velas e bilhetes de agradecimento que mostravam o quanto ele era amado e respeitado por todos. Mas aqui entra a parte que mais intriga, a máscara do comediante. Vocês já pararam para pensar no peso de ser o homem mais engraçado do mundo? Por trás daquelas improvisações frenéticas e das piadas que saíam como metralhadoras, existia um silêncio que quase ninguém ouvia. Era como se ele tivesse um segredo guardado a 7 chaves, uma tristeza que ele não permitia que transbordasse. Robin era um mestre em esconder sua dor atrás de um sorriso brilhante e de olhos que carregavam uma melancolia profunda. Por que ninguém percebeu que algo estava tão errado? Amigos, colegas de elenco, o público. Todos víamos o gênio, o ídolo, mas poucos enxergavam o homem real que estava travando uma batalha interna contra sombras que a gente nem imaginava. O contraste era cruel demais. De um lado, o gênio da improvisação que criava personagens em segundos, o professor inspirador e a babá mais querida de Hollywood. Do outro, um silêncio repentino e assustador que tomou conta de tudo. Robin não era apenas um ator, ele era uma força da natureza, uma explosão de energia vital que parecia infinita. Ver essa chama se apagar de forma tão trágica deixou um vazio que ninguém conseguiu preencher até hoje. A tristeza coletiva não era apenas pela perda de um ídolo, mas pela forma como a luz dele simplesmente se extinguiu no auge de sua carreira. Antes de continuarmos com essa jornada para entender o que realmente aconteceu, aproveite agora para se inscrever no canal e conte aqui para a gente nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo, mas fiquem ligados, porque há algo ainda mais perturbador vindo por aí. Vocês sabiam que o diagnóstico inicial que deram para o Robin estava completamente errado? Pois é, a versão que o mundo conheceu no começo era apenas a pontinha de um iceberg gigante. O que será que os médicos não conseguiram diagnosticar a tempo? Havia algo muito mais sinistro acontecendo dentro do cérebro dele, algo que nem mesmo o maior gênio da comédia poderia vencer sozinho. O que será que a autópsia revelou meses depois, que mudou para sempre tudo o que sabíamos sobre os seus últimos meses? O mistério é muito mais profundo do que uma simples depressão, e o que vem a seguir vai deixar vocês sem palavras. Para entender o que aconteceu naquele agosto sombrio, precisamos primeiro olhar para quem era o Robin Williams longe dos holofotes e das câmeras que ele tanto amava. A trajetória dele foi nada menos que meteórica, pessoal. Imaginem só, ele saiu dos palcos esfumaçados de stand-up e de um papel de alienígena maluco em Mork and Mindy para se tornar um dos atores mais respeitados e versáteis da história de Hollywood.
com um Oscar na estante e o carinho de gerações inteiras. Mas essa genialidade toda tinha um preço caríssimo. Vocês já sentiram que a mente de vocês simplesmente não para de correr, como um motor potente que não desliga nunca? Agora multipliquem isso por 1000. O cérebro do Robin era como um processador de última geração, operando em overclock constante, essa agilidade mental incrível, que nos presenteava com aquelas improvisações surreais e piadas em velocidade de metralhadora. Era ao mesmo tempo sua maior bênção e sua pior maldição. Ele sentia tudo com uma intensidade que a maioria de nós nem consegue processar, e isso era exaustivo demais. Nos meses que antecederam o fim, os bastidores da vida de Robin tornaram-se um verdadeiro cenário de suspense psicológico, mas infelizmente sem o roteiro de um final feliz. A crise não começou do nada, ela foi se arrastando silenciosamente, corroendo o homem vibrante que todos nós conhecíamos. O declínio físico e mental foi assustadoramente rápido e cruel. Ele começou a perder peso de forma visível, sua voz antes potente ficou fraca, e aquela energia inesgotável parecia estar vazando por algum buraco invisível em sua alma. E aqui é que a coisa fica estranha. Robin recebeu um diagnóstico oficial de doença de Parkinson. Imaginem o peso disso para um homem que dependia tanto do controle total do seu corpo e da sua voz para atuar. Só que os sintomas não batiam totalmente. Ele tomava os remédios prescritos, mas a confusão mental e a angústia só aumentavam a cada dia que passava. Amigos próximos e colegas de trabalho começaram a notar com pavor que o Robin que eles conheciam estava desaparecendo diante de seus olhos. Ele, que era famoso por decorar roteiros inteiros com uma facilidade absurda, agora lutava desesperadamente para lembrar de uma única linha de diálogo simples. Imaginem o desespero desse gênio da comunicação se vendo preso dentro de uma mente que estava começando a falhar sistematicamente. Relatos dizem que ele sofria de uma paranoia crescente. Ele começou a ter delírios de que as pessoas estavam tramando contra ele, ou que ele não era mais bom o suficiente como ator. Era uma tortura psicológica constante. No meio desse furacão de incertezas estava Susan Schneider, sua esposa dedicada. Imaginem a agonia profunda dessa mulher, vendo o amor da sua vida se transformar em uma sombra pálida sem entender o porquê. Susan virou uma verdadeira detetive da medicina, correndo de consultório em consultório, tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. Mas o que eles encontravam era apenas um labirinto escuro. A mudança de comportamento de Robin foi drástica e inexplicável. Ele desenvolveu comportamentos obsessivos que deixavam todos perplexos. Ele começou a esconder obsessivamente seus relógios de pulso dentro de meias ou gavetas secretas, por exemplo. Por que alguém faria isso? Ninguém sabia ao certo na época. Talvez ele estivesse perdendo a noção do tempo de forma assustadora, ou talvez a paranoia o fizesse acreditar que seus bens seriam roubados a qualquer momento. Além disso, os ataques de pânico tornaram-se sua nova rotina. Durante as gravações do filme Uma Noite no Museu 3, ele teve crises de ansiedade tão fortes que precisava ser fisicamente amparado por colegas no set. Imaginem a dor de ver um mestre da improvisação paralisado pelo medo no meio do trabalho. Ele não era mais o Robin que liderava a bagunça, ele era um homem assustado, tentando desesperadamente manter uma fachada, enquanto seu mundo interno desmoronava em pedaços. A verdade é que Robin estava vivendo um pesadelo acordado, e nem os médicos sabiam o tamanho real do problema. Ele sentia que estava perdendo a sanidade, e o diagnóstico de Parkinson não explicava a névoa mental e o terror existencial que sentia todas as noites. Mas esperem, porque a história toma um rumo ainda mais sombrio. O que Susan e os médicos descobririam tarde demais é que havia um intruso silencioso agindo nas sombras. Se vocês acham que o Parkinson era o grande vilão dessa história trágica, preparem-se, porque o que a autópsia revelou meses depois foi muito mais assustador e complexo do que qualquer um de nós poderia imaginar. Vocês estão prontos para descobrir a verdade sobre o terrorista que estava morando no cérebro de Robin Williams? Esse segredo estava escondido nas células dele o tempo todo, esperando para ser revelado. O que veio a público foi um choque que ninguém esperava. A revelação que veio meses depois daquela manhã cinzenta em Tiburon foi como um soco no estômago da opinião pública e da própria Hollywood. Quando o relatório final da autópsia foi divulgado, o mundo finalmente entendeu que Robin Williams não estava apenas lutando contra uma depressão severa ou tristeza profunda.
O que os patologistas encontraram foi algo que descreveram como um dos piores casos de demência por corpus de Lewy que já tinham visto na história da medicina moderna. Imaginem só a cena: os médicos ficaram boquiabertos ao analisar o cérebro do gênio da comédia e descobrir que ele estava sendo literalmente atacado por proteínas anormais que se espalharam por quase todas as suas áreas neurais. Susan Schneider, sua esposa, mais tarde chamou essa doença devastadora de o terrorista dentro do cérebro dele. Esse diagnóstico póstumo explicava absolutamente tudo o que parecia sem sentido antes: a paranoia crescente, os delírios noturnos e aquela perda motora que ele tentava esconder desesperadamente a todo custo. Diferente do Parkinson, que foi o diagnóstico errado dado inicialmente, a demência por corpus de Lewy é uma vilã muito mais traiçoeira e agressiva. Ela cria uma névoa química constante na mente, fazendo com que a pessoa perca a noção básica da realidade ao seu redor. Robin estava vivendo um pesadelo acordado, onde seu próprio corpo e sua mente brilhante o traíam a cada segundo do dia. As evidências médicas mostraram que o cérebro dele estava tão comprometido quimicamente que era um verdadeiro milagre ele ainda conseguir caminhar, interagir ou falar com clareza em seus últimos dias de vida. É de partir o coração pensar que, enquanto o mundo inteiro esperava uma piada nova ou um sorriso, ele estava travando uma guerra interna solitária contra um inimigo invencível e invisível que consumia sua essência. Quando essa notícia se espalhou, a reação em Hollywood foi uma mistura de choque absoluto e um luto ainda mais profundo. Amigos de longa data vieram a público com declarações que emocionaram o planeta. Jim Carrey, visivelmente abalado com a perda do colega, descreveu Robin como um fenômeno da natureza e disse que a lacuna deixada por ele era simplesmente imensurável para a arte mundial. Billy Crystal, que dividiu palcos, bastidores e gargalhadas com ele por décadas, mal conseguia encontrar palavras para descrever a dor, mas prestou tributos que fizeram o mundo chorar junto. Eles eram como irmãos de alma. Ben Stiller, que trabalhou ao lado dele na franquia de filmes Uma Noite no Museu, destacou como a generosidade e a humanidade de Robin eram tão gigantescas quanto o seu talento para a improvisação. Nas redes sociais, a comoção foi algo sem precedentes na história da internet. No Twitter e no YouTube, milhões de fãs compartilhavam trechos de seus filmes favoritos, transformando a dor da partida em uma celebração coletiva de uma vida que brilhou intensamente demais para este mundo. Mas claro, onde há uma tragédia desse tamanho, sempre surgem fofocas e especulações de bastidores. Muita gente começou a se perguntar: e se ele tivesse recebido o diagnóstico correto enquanto ainda estava vivo? O final teria sido diferente. Os especialistas afirmam que a doença infelizmente não tem cura, mas o conhecimento da verdade poderia ter trazido um pouco mais de paz para o Robin e para a Susan Schneider nos momentos finais. Eles teriam entendido que não era uma falha de caráter ou fraqueza, mas uma patologia física brutal. E sobre os rumores maldosos que circularam na época, a autópsia foi categórica ao confirmar que não havia absolutamente nenhuma droga ilícita ou álcool no sistema dele. Ele estava limpo e lutando com todas as suas forças restantes, o que torna sua trajetória ainda mais heróica aos nossos olhos. O impacto dessa perda mudou permanentemente a forma como o mundo encara a saúde mental, especialmente na bolha de plástico de Hollywood. Robin Williams abriu uma conversa urgente sobre como até as pessoas mais engraçadas e bem-sucedidas podem estar escondendo dores que ninguém consegue imaginar. Hoje, o legado de Robin é totalmente imortal. Ele continua vivo cada vez que um professor cita a Sociedade dos Poetas Mortos para inspirar novos alunos, ou cada vez que uma criança ri com a energia contagiante do gênio de Aladdin. A verdade é que o gênio que nos deu tanta vida em seus personagens estava perdendo a sua própria de forma silenciosa e brava. E vocês, o que acham dessa revelação final sobre o verdadeiro estado de saúde dele? Sabiam que a situação médica era tão grave e complexa assim? É realmente impressionante como ele conseguiu nos dar tanto conforto e alegria enquanto sofria tanto por dentro, não é mesmo? O futuro reserva para o legado de Robin Williams um lugar de honra absoluta, servindo de lembrete constante de que a bondade e o riso são as ferramentas mais poderosas que possuímos. Qual filme do Robin Williams mais marcou a vida de vocês? Aquele que vocês assistem sempre que precisam de um abraço na alma? Deixem aqui nos comentários.
Vamos celebrar juntos a memória desse homem incrível que nos ensinou que Carpe Diem é muito mais que uma frase, é um modo de enfrentar a vida. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo que também é fã desse gênio. Até a próxima, pessoal!